Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou a Beth Firmino e você está no canal Poética de Orixás. Como eu disse ontem, eu estou começando a falar uma série em que eu vou falar do meu trabalho de pesquisa sobre o candomblé. Para quem não me conhece, eu sou a Elizabeth Firmino Pereira, Beth Firmino, eu sou brasileira, eu moro em Madrid. E eu sou artista, sou arte educadora, sou professora de artes e de teatro e sou também doutora em artes cênicas pela Universidade Rei Juan Carlos, na Espanha, onde eu moro. A minha pesquisa ela é sobre o candomblé, mas sobre o candomblé dentro de uma perspectiva cultural e estética. E como é um trabalho que tem muitas abrangências, né? Ele tem um desdobramento muito grande, até porque eu sou uma pesquisadora um pouco exagerada, e eu comecei essa pesquisa pensando em fazer uma pesquisa artística e que depois eu fui levar para a área acadêmica. Então, na verdade, eu comecei ela muito antes, eu tive um contato muito antes com o campo, né, da pesquisa mesmo, e o objetivo era artístico. Então, por isso, eu não tenho um trabalho muito fechado, ao contrário, eu tenho um trabalho muito aberto. E eu fiz uma organização, para quem viu o vídeo de ontem, quem não viu o vídeo está no meu canal, tá aí, vocês podem ver. Nesse vídeo eu coloquei um pouco da disposição do meu trabalho durante os dias em que eu vou apresentar, que na verdade eu vou fazer postagens diárias, porque é meu interesse mesmo que se conheça o que eu pesquiso, que a gente abra também um novo espaço para discussão dos temas, né? Então, o conteúdo será sempre em português, porque eu quero contactar mais com as pessoas que estão no Brasil, porque eu tenho um trabalho que é ligado ao Brasil, mas eu moro fora, então falta esse contato, então eu quero reatar isso mesmo. E na segunda-feira o objetivo é falar de descolonização, que é um assunto muito importante, que eu acho que a gente tem que pensar nos dias atuais e tem que ter uma abertura de visão para poder colocar isso em prática. Na terça-feira, que é hoje, eu vou falar sobre os orixás, e por isso eu estou vestida, né, como mãe de santo que sou. E depois, na quarta-feira, eu vou falar sobre estética, que é o objetivo do meu trabalho, que é o que está assim, no fundo da questão mesmo, que foi o que me levou a pesquisar, e que realmente é uma coisa que as pessoas veem, mas falta aprofundar um pouco mesmo nessa questão, né, da estética, e como a estética é importante para dialogar com os elementos humanos. E na quinta-feira eu vou falar sobre educação, na sexta-feira eu vou falar sobre uma pesquisa mais ampliada, ligada para áreas interdisciplinares, que aí já vamos entrar também em questões mais modernas, como neurociência, estudos mais recentes, como também a física quântica, tudo que eu pesquisei e que eu acho que tem a ver com a pesquisa de um modo geral. Então a abordagem é essa, uma abordagem mais, que eu vou dizer, uma abordagem muito ampla, né? Muito ampla, muito aberta, mas ao mesmo tempo ela está dividida em setores e se concentra tudo realmente na experiência humana e na capacidade humana de criar, né? De criar pensando em arte, pensando em comunicação, pensando em patrimônio, pensando em valorizar isso que a gente já tem. A pesquisa que eu faço, como eu comentei com vocês, ela é antiga, ela começou na década de 80, 88, 90. Eu me iniciei no candomblé em 1990, ainda quando eu tinha começado a pesquisa e pensando na área artística. Eu não pensava em fazer uma pesquisa acadêmica, mas ela foi se desenvolvendo, se desdobrou e se concretizou numa pesquisa acadêmica, numa tese doutoral, que eu tenho já concluída desde 2016. Mas, assim, o fato de pesquisar e me iniciar foi uma decisão minha. Ninguém me exigiu nada, jamais. Mas foi uma necessidade que eu senti muito para poder compreender aquele contexto e os elementos que estão ali presentes e que muitas vezes não estão no conhecimento
no conhecimento racional. Eles estão muito mais num conhecimento que é sensorial, muito mais num conhecimento que é intuitivo e que é vivencial. Então eu me concentrei nessa busca e fui dedicando o tempo necessário para poder conhecer os orixás. Eu pontuo também que a minha pesquisa ela teve uma influência do Luiz Otávio Bournier muito grande, porque o Luiz Otávio Bournier, que era professor da Unicamp, que é fundador do Grupo Lume, ele faleceu em 1995, mas ele, no início, ele teve interesse em pesquisar o candomblé. Isso gerou também um interesse em outras pessoas, porque nós vimos que existia uma possibilidade de desenvolver um trabalho artístico e desenvolver também uma pesquisa de linguagem artística. Ele faleceu sem concluir, e o meu trabalho de tese doutoral foi sobre o trabalho dele. Então eu vou sempre falar sobre ele e sempre falar também sobre o que ele pesquisava no meio das coisas que eu vou pontuando aqui, né? A pesquisa do Luiz Otávio Bournier foi feita junto com o ator Carlos Simeone no candomblé da Mãe Dango de Hortolândia, Campinas. E eu entrevistei a Mãe Dango, entrevistei o Simeone. O Bournier não, porque a minha pesquisa ela começou de maneira independente e não tinha relação, não existia uma relação com o trabalho dele. Mas depois, quando eu fui fazer minha tese doutoral, eu ampliei esse estudo, realizando um estudo de caso sobre o trabalho dele, que eu acho que é importante para as pessoas do teatro, para entender, por exemplo, como a visão dele, que foi o fundador do Grupo Lume, que é o Lume Teatro, que é uma grande companhia de teatro e de pesquisa que pertence à Unicamp, que é um projeto de extensão, né? Como isso tem um vínculo enraizado com a cultura brasileira e como ele buscou isso e foi buscar justamente através do candomblé, através dos orixás. Então, dito isso, vou falar um pouco mesmo do que eu vim falar, que hoje é mais ou menos uma questão introdutória, porque eu vou repetir essa sequência todas as semanas e cada semana a gente vai aprofundando mais sobre o assunto. Quando eu falo orixá, eu quero dizer os deuses e as divindades de origem afro cultuados no Brasil, ou seja, afro-brasileira. Compreendendo que o Brasil recebeu um caudal enorme de africanos e africanas iniciados nos cultos africanos e que isso foi se desenvolvendo ao longo dos séculos no Brasil e que orixá é um termo que vem da cultura iorubá, que foi praticamente o último dos últimos grupos a chegarem massivamente no Brasil, porque está muito vinculado a chegada massiva deles, a queda do reino de Oió, que foi algo que aconteceu em torno de 1830. E depois a gente vê que a escravidão no mundo ela foi acabar, pelo menos no Brasil, que foi um dos últimos países a aboli-la, 1888, e os outros aboliram antes. Então a gente pode compreender que os iorubás, que foram outras partes, que foram a Cuba, que foram ao Brasil, que foram aos Estados Unidos, eles eram uma geração que saíram de uma condição de liberdade na África e que depois eles chegaram a outro país, uma situação de escravidão, e que depois eles, ainda em vida, muitos em vida, foram libertos. Então realmente a gente pode ver que é uma cultura que foi muito preservada porque eles tiveram essa condição de se libertar ou na primeira ou na segunda geração. Então muito disso eles conseguiram ter de maneira bastante marcante, né? Então a gente até utiliza muito os termos de orixá, mas sabemos que não é preciso falar assim, porque o Brasil tem, a gente pode falar de 3 nações, né, que são o Jeje, o Angola e o Nagô. O Nagô é o Iorubá, o Angola são as nações de origem banto, que realmente são as que mais necessitam pesquisa mesmo, porque são grupos que foram os primeiros a chegar. Então, muito do que eles tinham, né, da cultura deles, dos cultos deles, muito se diluiu, se mesclou um pouco também com o culto de caboclo, o que é muito bonito, porque é uma vertente toda
muito rica, né, que se desenvolveu ali. Mas a gente compreende que são outros grupos étnicos que têm outra língua. Então, por exemplo, a palavra orixá, dentro de Angola não se diz orixá, se diz inquice, né? Se a gente for falar também dos Jeje Nagô, a gente vai falar também das comunidades de origem Fon que cultuavam Vodum. Exatamente, que é a mesma comunidade que está no Haiti, onde se cultua majoritariamente o Vodum. E no Brasil, como foi uma reconstrução, então os iorubás, eles fundaram candomblés importantes, e eu acredito que por isso que eu comentei, por ser um grupo que chegou massivamente em um período que já era final do período de escravidão no mundo, então isso deu mais possibilidade para eles desenvolverem o que eles já traziam ali, né? Então a gente se beneficiou dessa herança. Mas no final das contas, o candomblé se organizou no Brasil e a gente tem mais ou menos uma linguagem comum, embora saibamos que as origens são diferentes, que as línguas são diferentes, que as casas têm tradições diferentes. Mas eu, pela minha vivência, que eu fui iniciada numa casa Jeje Nagô, em Campinas, em 1990. Depois eu fui a uma casa de Angola, onde eu fiquei durante 6 anos e fiz uma obrigação de 7 anos ali, recebi meu DK. E logo ao final desse período, já como ebome e já morando em outra cidade, morando em São Paulo, eu me filiei a uma casa de origem africana, que é o Dudu, Templo dos Orixás, que já é um processo de reafricanização, porque os sacerdotes são africanos. Então é um outro processo, e eu acredito que, mesmo estando fora do Brasil, acompanho que tudo isso cresceu muito. Então hoje você tem, a gente tem muito menos barreiras para o conhecimento e para as vivências do que existiam antes, e também para as pesquisas, né? Então, sempre que eu diga orixás, eu estou falando das divindades de origem africana que frutificaram no Brasil. E para mim é muito importante ressaltar que a gente está falando de elementos sagrados e não só elementos sagrados, mas assim, todo um desdobramento da relação do sagrado com o ser humano. Porque os orixás, né, as divindades de origem africana, eles têm uma referência, eles têm como referência os elementos da natureza. Então são inseparáveis, né? Inclusive existe uma frase que diz que sem folhas não há orixá. Porque quando nós nos iniciamos, temos que ter folhas dos nossos orixás, temos que ter essa presença, né, do mundo vegetal na nossa vida. Então toda essa relação com a natureza, ela é muito própria do culto, e também é uma forma de ter um contato com a nossa essência, no sentido mais holístico e também no sentido curativo. Porque se formos pensar, né, dentro do que poderia ser o elemento da religião em si, nós sabemos que o conceito de religião dentro da matriz africana, ele é muito diferente do conceito que nós temos na religião judaico-cristã, que nós conhecemos bem, porque, né, é a religião oficial no Brasil e tudo, e a gente tem também muitos grupos evangélicos e tudo, que são tudo derivado do judaico-cristão. Por exemplo, nessas religiões, nas religiões cristãs, a gente tem a ideia, né, de Deus, de divindade, como fora, como uma coisa que está além. Porém, na cultura e nas religiões de tradição de matriz africana, o que nós temos como divindade dialoga com o nosso corpo. Então existem vários processos que ocorrem no corpo. O ser humano, ele não está separado da natureza,
E a natureza não está separada da divindade. Não existe essa hierarquia que a gente vê em algumas religiões patriarcais. É tudo integrado. Então, por exemplo, para a cultura iorubá, que é o que eu conheço mais, né? Nós temos a divisão do corpo, que tem o ori, que é a cabeça, e tem o corpo, que é o bará. O corpo, ele pertence ao universo e ele está ligado aos pontos cardeais e as referências que ele evoca, tanto do leste, oeste. Ele tem representações nos orixás que nós cultuamos e também tem relações com arquétipos da natureza e também da vida humana. Então, um exemplo, se formos pensar a relação do corpo com os pontos cardeais, a gente tem o leste, que é onde nasce o sol, que seria o que está na frente. E essa frente, ela tem a ver com orixá como Oxalá, como Ifá, que são orixás que estão vendo o que está na frente, né? Ou seja, eles têm uma visão criativa do futuro, da vida e tudo mais. Quando a gente pensa no oeste, que seria o lado oposto, como o pôr do sol, nós temos a visão do passado. E a visão do passado tem a ver com tudo o culto dos ancestrais, com o Exu, que é o orixá que está muito ligado à questão da sobrevivência. E, curiosamente, a neurociência já estuda isso, a gente já sabe muito bem que se você for dividir o cérebro, você vai encontrar o lóbulo direito, o lóbulo esquerdo, você vai encontrar o córtex frontal, você vai encontrar a parte de trás também, que tem mais ou menos a mesma evocação, não é? Então, quando a gente pensa no que está aqui na frente, a gente está fazendo uma referência aos lóbulos frontais, que são o que nos diferenciam como seres humanos, que é a capacidade de ver, de refletir e de aprender. Quando a gente pensa no que está atrás, é toda a questão da sexualidade, da sobrevivência, da alimentação, né, dos processos que nós temos, que são processos vegetativos, mas que dizem respeito à nossa sobrevivência na Terra. E por outro lado, se a gente for pensar nas lateralidades, nós entramos, por exemplo, na questão de que existe uma ancestralidade masculina e uma ancestralidade feminina. Então, a ancestralidade masculina ela está representada pelo lado direito e a ancestralidade feminina pelo lado esquerdo. Ambas se complementam porque nós somos formados por, né, essas duas formas, né, de ser, essas duas energias, a energia masculina e feminina. Além do mais, os orixás, eles têm essas representações não só da natureza, como por exemplo do fogo, dos elementos da natureza, do fogo, da água, da vegetação, da terra. Existe também uma característica dos orixás como feminino, como masculino, embora isso seja algo que não determina nem o seu gênero, nem a sua opção, a sua identificação. Simplesmente é uma forma de energia. Então, nós temos orixás que têm uma energia que é mais masculina, que é mais guerreira, que é mais que tem uma abordagem mais masculina. E temos outras divindades que têm uma abordagem, como por exemplo Ogum, Oxóssi, e temos divindades que têm uma abordagem feminina. E essa abordagem feminina, ela se conecta com a questão da maternidade, mas não só da maternidade, mas todo o processo criativo do feminino, o poder feminino, de dar vida, de sustentar vida. E o que é mais interessante é que não temos só um modelo de feminino. A gente não tem só o modelo como nós temos muito frequentemente no mundo ocidental,
o modelo feminino da maternidade ou então o modelo da hipersexualidade. Isso não é assim, não é assim, porque se a gente for pensar na maternidade, dentro dos cultos de tradição africana, a maternidade está ligada também aos cultos da fertilidade. Então, já quebramos também algum paradigma. E por outro lado, a função da mulher, ela não é simplesmente passiva. Então existem mulheres guerreiras, como por exemplo em Assã, que é filha de Assã. Nós somos mulheres guerreiras, hein? E não deixamos de ser mulher por isso. Então tem uma série de questões que vão permeando a relação dos orixás com os arquétipos, com a natureza, e ao mesmo tempo são elementos de identificação humana. E essa identificação, ela nos traz também uma questão de empoderamento, de autoconhecimento e mesmo de cura. Então, por isso, são considerados elementos sagrados, né? E eu vou dedicar esse espaço a isso, esse espaço de terça-feira, para falar dos orixás. Eu vou dedicar a um espaço de cura, a um espaço de espiritualidade, a um espaço de autoconhecimento e de lidar com esse sagrado mais de perto, né? E ainda falando do corpo, como eu havia mencionado antes, dentro do corpo, ou melhor, no corpo existe o ori, que é a cabeça, né? Que é o que todo mundo conhece. A cabeça, para nós, é muito importante. Tanto que quando uma pessoa se inicia, os rituais são feitos na cabeça. E não apenas, né, no sentido de que a cabeça contém o cérebro, contém a racionalidade, contém também formas de cognição, mas porque a cabeça, ela é como se fosse um microcosmo, porque toda essa divisão que a gente faz dos pontos cardeais, da relação com o corpo, que por exemplo, que está na frente, que está atrás, tudo isso se resume na cabeça. Então a cabeça é como se fosse um microcosmo, mas ao mesmo tempo que é um microcosmo, é como se fosse um fractal, é como se realmente fôssemos fractais. O fractal, ele é muito conhecido no mundo da natureza, principalmente na vegetação, no mundo vegetal, mas também se encontra em algumas outras, também no reino mineral, em algumas pedras e tudo mais. Mas a questão do fractal, né, significa que algo que você tem um pedacinho dele é como se você tivesse a totalidade. E é mais ou menos isso. O nosso ori, ele é como se fosse um fractal que ele resume o nosso corpo, a nossa relação com o universo e a nossa relação com o cosmos. Então é por isso que nós cultuamos orixás, porque orixá significa o dono da cabeça. Ou seja, é tornar a nossa cabeça, o nosso ori, algo sagrado. Algo sagrado significa algo que merece respeito, algo que merece cuidado e algo que determina muitas das coisas que nós podemos encontrar na nossa existência. E quando eu digo encontrar, eu vou comentar também sobre alguns conceitos que vêm do culto de Ifá, ao qual eu me iniciei na casa, né, no Dudu, a Templo dos Orixás. Eu fui iniciada em 2001 com o Babá Fabomi, que já não está mais nesse mundo, mas ele é o patriarca da casa, ele é o ancestral dessa casa, né? E eu tive a honra de ter sido iniciada em Ifá por ele. Então, o que nós conhecemos do culto de Ifá, quando a gente se inicia, a gente conhece o nosso Odu de nascimento. E o Odu significa o destino. Ele é um oráculo, na verdade, e ele representa o destino. Mas o destino, ele pode vir com boa sorte, ele pode vir com dificuldades. Porém, ele não determina o que você vai viver na sua vida. Essa que é a questão.
A ideia do destino existe como coisas que tendem a ocorrer no nosso caminho. Mas o que realmente determina o que você vai fazer com isso são outros elementos que estão no seu poder, e são parte da sua decisão na vida. E como estão no seu poder e são parte da sua decisão, eles estão também muito vinculados ao seu ori, que é a sua cabeça. E o que eu me refiro é justamente ao caráter, tá? E o ó, caráter. Então significa que você pode ter um ori que te traga dificuldades, através de um destino que traz dificuldades, e esse destino ele pode ser complicado por várias razões. Não vou entrar nessa questão, isso é muito particular. Inclusive porque alguém pode ter escolhido passar por isso para poder desenvolver algumas capacidades que talvez fosse necessária para a nossa alma. Não é nem para o nosso ego, é para a nossa alma, é para o que a gente tem de mais profundo. Então é algo que a gente também tem que tratar com respeito, né, as dificuldades que as pessoas passam na vida. Porque realmente é parte do crescimento e do conhecimento que ela vai adquirir nessa trajetória dela, vital. E o caráter, ele significa o que você pode desenvolver de qualidades e de virtudes para lidar com as dificuldades da sua vida e de alguma maneira para poder superá-las. Então, você tendo um caráter que te ajuda, ou seja, você tendo disciplina, você tendo respeito pelas pessoas, conseguindo ter um trabalho pessoal, autocontrole, muitas qualidades que realmente são muito difíceis de ter no dia a dia, principalmente a paciência, que é considerada a maior virtude, né, dentro do culto de Ifá. Então, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo essas qualidades, a gente vai desenvolvendo também, né, a nossa capacidade de sobrepassar as dificuldades. E isso é um trabalho muito importante que vai sempre melhorar o seu destino, seja um destino adverso ou um destino até considerado positivo. Porque o contrário também acontece, todos podemos saber, que eu acho que é muito claro isso, né? Que uma pessoa pode ter uma vida muito boa, pode ter muitas facilidades na vida, mas ela não consegue se desenvolver e não consegue superar aquelas dificuldades que ela tem. Talvez vocês tenham passado por problemas na vida muito difíceis que outras pessoas não conseguiriam passar. E também, por outro lado, pode ocorrer de muitas vezes a gente vê uma pessoa com um problema que nós consideramos muito pequeno, mas que essa pessoa tem uma dificuldade, ela não consegue ultrapassar aquele limite. Então, realmente, ao invés de criticar, que talvez a gente muitas vezes tenha essa tentação de falar, nossa, como essa pessoa não consegue resolver esse problema? Nem sempre é assim, porque a gente tem que pensar na vida, né, como uma roda, um círculo de 360 graus. Então, se você está aqui e você vai dar a volta completa, você vai andar 360 graus. Se você está andando na outra direção, você pode andar 1 grau e chegar onde você queria. Então, é uma coisa que não tem como a gente julgar o caminho que uma pessoa está fazendo, né? Eu acho que é importante respeitar e, na melhor das intenções, tentar ajudar. E ajudar mesmo que a pessoa tenha clareza, que ela compreenda que tudo está no poder dela. Bom, gente, eu creio que era o que eu tinha para dizer. Eu já considero a live terminada. Esse conteúdo ele vai ficar gravado, aqui no Instagram, ele vai ficar gravado também no YouTube. E eu gostaria que vocês, por favor, façam perguntas, vocês vão poder ver depois. E assim que eu ver alguma pergunta, eu posso responder.
E podem contar que eu vou estar aqui de novo amanhã, vou estar aqui outro dia, e dentro dessa sequência mesmo que eu estabeleci para trabalhar, tá bom? Então, muito obrigada para quem estiver vendo esse vídeo, seja hoje, seja amanhã, seja depois, ele vai ficar aí eternamente. E muito obrigada mesmo, de coração, axé, e espero que tenha sido útil para vocês. E se você gostou, por favor, deixe um like, por favor, se inscreva no canal e siga os conteúdos. Obrigada, um abraço, axé.